Olá, amigos e amigas. Então, hoje nossa reflexão vai ser em cima do capítulo 17 de Gênesis. Esse capítulo, na verdade, ele traz dois grandes assuntos. Primeiro, a mudança de nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, e também a instituição da circuncisão como uma prova física da aliança do povo de Israel com Deus. Bom, queridos e queridas, o tempo de Deus é o tempo de Deus. A gente vai ver que do capítulo 16 para o capítulo 17 passaram-se de 13 a 14 anos. Ismael já estava um adolescente no capítulo 17. Abraão estava com 99 anos e Sarai estava com 90 anos. Vocês imaginem o significado dessa idade no nosso tempo Cronos. Provavelmente a promessa de Deus que daria um filho a eles, relatada em Gênesis 15, tenha ficado nas lembranças de Abrão e Sarai lá no passado, porque afinal das contas já havia nascido Ismael e Ismael já convivia com eles. Mas, queridos e queridas, esse não era o plano de Deus. E no seu tempo, ele voltou a falar com Abrão. E é interessante que a gente percebe que Deus, assim, usando um termo bem popular aí, dessa vez Deus chega em Abraão, assim, tipo assim, com o pé no peito. Ele chega declarando uma frase impactante. Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Em outras traduções está, anda na minha presença e ser íntegro. Nossa, gente, que frase impactante e desafiadora. Ele declarar que ele é o Deus Todo-Poderoso é fácil para a gente entender, mas ele nos desafiar e dizer, anda na minha presença e ser perfeito na nossa condição humana, o próprio Deus falando isso para a gente, é impactante. Mas algumas verdades e ensinamentos estão inseridos aqui. Como eu falei para vocês, ele declarou, e isso é uma verdade, ele é o Deus Todo-Poderoso, não existe nada demasiadamente difícil para ele, conforme declarado logo no capítulo adiante ali, em Gênesis 18, 14. Sendo esse Deus, para ele não existem barreiras de tempo, de espaço ou de qualquer outra coisa. E aqui, na história de Abraão e de Sarai, o que estava pegando era a questão da idade. Tanto ele como Sarai, e o tempo de espera desde que apareceu Abraão pela primeira vez, era muito grande. Porque quando Deus apareceu para Abraão a primeira vez, ele já tinha 75 anos. Vocês imaginem o tratamento de Deus na vida de Abraão até nesses 24, 25 anos. Então, vejam bem, ele tinha 75 anos quando Deus chamou, aí ele tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael, e aqui nessa passagem ele já tinha 99 anos e o filho da promessa não havia chegado. Isso significa que desde que Deus chamou e fez essa promessa a Abraão, lá em Gênesis 12, já haviam se passado, como eu falei, 24, 25 anos. Isaac nasceu, gente, exatamente aí, 25 anos depois, quando Abraão tinha 100 anos e Sarai 91 anos. Gente, isso na nossa condição humana, no nosso conhecimento, é algo extraordinário, é impossível. Para Abraão e Sarai, era uma luta contra o tempo, vocês imaginem. Então, às vezes, a gente fica dando de dedo em Abraão e Sarai, mas se coloquem na situação deles. Pois eles já eram idosos, e nessa caminhada, confiar nas promessas de Deus era um exercício para além de tudo que eles conheciam. E por isso entra o erro de gerar um filho fora da promessa. Porém, o que eles levaram 25 anos para aprender é que o Deus da promessa é o Deus Todo-Poderoso. Olha só, e que o seu agir não depende de condições humanas. A idade para Deus não era problema. Deus falou que ele ia cumprir a promessa dele no tempo dele. Agora, esperar o tempo de Deus. Se nós não estivermos
plena, nós não estivermos confiando em Deus e descansando em Deus, se torna um exercício muito difícil na nossa condição humana. Salmo 94:14 declara que os que confiam no Senhor, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Vamos aprender aqui, ainda hoje, meus queridos e minhas queridas, que se dependermos do Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, nós, eu e você, daremos frutos em qualquer idade. Bom, a segunda coisa que essa frase impactante nos ensina é que ele quer de nós perfeição e integridade, mas que isso só é possível se nós andarmos na sua presença. Prestemos atenção, anda na minha presença e ser perfeito. Ele não disse ser perfeito ou íntegro, ele diz anda na minha presença. Quer dizer, o ser perfeito, o ser íntegro depende da condição de nós andarmos na presença de Deus. Olha que lindo. Nós somos pecadores e errantes, meus queridos. Nós não somos capazes de, por nós mesmos, satisfazermos essa exigência de Deus. Claro que não. E Jesus repete isso. Lá em Mateus 5, ele declara que sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A perfeição não era de Abraão, como não é minha, como não é sua. Porque Abraão, inclusive, ele cometeu muitos erros e ele estava longe da perfeição. Ele levou consigo o seu sobrinho Ló quando Deus tinha falado para ele deixar a parentela. Ele desceu para o Egito quando ele deveria ter ficado em Canaã. Lá no Egito ele mentiu para o rei que Sarai era sua irmã e não era sua esposa. Ele concordou com Sarai em deitar-se com Agar para gerar um filho, sendo impaciente, não confiando na promessa de Deus. Muitos erros Abraão cometeu nessa trajetória, nesses 25, 24 anos. O que Deus estava alertando era para que Abraão andasse na sua presença, na presença de Deus, pois ele seria contagiado com a santidade de Deus. Isso é muito lindo, gente, isso é muito prático para nós. Isso é muito, eu diria, aliviador, porque nós não dependemos de nós dependemos da presença de Deus em nós. E quando Cristo se manifestou morrendo na cruz por nossos pecados e ressuscitando, vencendo a morte, ele nos trouxe a certeza do novo nascimento. Ele trouxe a certeza do perdão dos nossos pecados e a nossa exclusiva dependência de Deus para tudo que se refere à nossa vida. Hoje nós temos o Espírito Santo, queridos, que habita em nós. Graças a Jesus. E esse Espírito que habita em nós, ele nos conduz pelas veredas do Senhor. Ele vai à nossa frente, endireitando as nossas veredas. Mortos e ressurretos em Cristo, nós caminhamos pelas veredas da integridade e santidade. Glória a Deus, é só Cristo em nós. Santidade é a habitação de Cristo em nós. Pois nós somos levados a confessarmos os nossos pecados, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, como declara 1 João 9. A senha, meus queridos, para sermos íntegros na presença de Deus é andarmos na sua presença. Essa é a senha. Bom, queridos, e Deus, após essa frase impactante, ele reafirma a sua aliança com Abraão, de que dele sairia muitas nações, ele seria pai de várias nações. 25 anos já haviam passados e tantos fatos ocorridos, erros cometidos, mas Deus permaneceu fiel com a sua palavra. Não só de que de Abraão sairia nações e reis, mas que também ele daria a ele e a sua descendência toda a terra de Canaã. Deus continuou firme nessas duas promessas. Eu vou te dar um filho, e para esse filho e a sua descendência eu vou dar as terras de Canaã. E como sinal visível dessa reafirmação, Deus faz duas coisas aí. Ele primeiro muda o nome de Abrão para
Abraão, que significa pai de numerosas nações, e de Sarai para Sara. Ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. E institui a circuncisão. Olha só, nesse capítulo 17 é como se Deus estivesse fechando essa questão da aliança, porque nós vamos ver que no 18 finalmente vem a gravidez de Sara. Abraão creu. Ele ouviu Deus falando isso, mas ainda achando que essa aliança seria por Ismael. Olha só, aí ele vira e fala assim: oh Deus, abençoa Ismael. Diante do Deus Todo-Poderoso, Abraão insistiu em olhar para a sua idade e a de Sara e pensar que só poderia ser descendência de Ismael, mesmo Deus tendo acabado de afirmar que Sara seria mãe de muitas nações. Bom, gente, são muitas lutas, muitos pensamentos, é a condição humana. E no meio desses pensamentos, dessas lutas, é que Abraão intercede por Ismael. E Deus atende a oração de Abraão. Não havia como não atender, porque Deus havia prometido a Abraão que anos atrás que ele abençoaria a descendência de Abraão. Ismael era a descendência de Abraão também. Agora, disse a ele que faria de Ismael uma grande nação, que o faria fecundo e o multiplicaria extraordinariamente. Essa promessa, ela se cumpre na vida de Ismael e é relatada em Gênesis 25, em 1 Crônicas capítulo 1, e se estende até os dias de hoje, dando origem ao povo árabe. Mas Deus afirmou claramente que abençoaria a Ismael, mas que a aliança seria com Isaque, aliança perpétua com a sua descendência. É o que nos relata o versículo 19 desse capítulo. Os caminhos e propósitos de Deus são muitas vezes, meus queridos e minhas queridas, extraordinários aos nossos olhos, fora do comum e no tempo de Deus. Quando ele fala, nós precisamos ouvir, crer e obedecer. Finalmente, Abraão estava aprendendo a lição, pois não questionou a circuncisão, foi lá e obedeceu, entendeu que era um sinal da aliança que Deus reafirmava com ele ali. Na verdade, a circuncisão serviu como sinal físico da descendência de Abraão e da aliança que Deus firmou com ele e a sua descendência, mas no sentido espiritual. Nós somos circuncidados, porque os que vieram a crer em Jesus foram circuncidados, não por mãos humanas, mas na morte e ressurreição de Cristo, onde nós estamos incluídos pela fé. Somos, assim, a igreja que reúne os descendentes espirituais de Abraão pela fé em Cristo. Aleluia, queridos, por tão grande salvação. No sentido físico, Abraão gerou Isaque, de onde vieram os israelitas. Gerou a Ismael, de onde vieram os ismaelitas, formando o povo árabe. De Quetura, que foi a sua esposa depois que Sara faleceu, ele gerou outros povos. Mas no sentido espiritual, ele gerou a igreja mediante o fato de que os judeus negaram Jesus como Cristo e com isso os gentios, nós, fomos alcançados. Mas Cristo veio para todos, para judeus, para árabes, para gentios, para todos os povos em todos os tempos. Jesus veio para todos. Que Deus abençoe a sua vida.